amigos de Laços Espíritas, estamos aqui, Grupo Maria de Nazaré, Grupo Espírita Maria de Nazaré e também Centro Espírita Paulo de Tarso. E nos Laços Espíritas encontramos os nossos preciosos estudos que compartilhamos com vocês, preciosos porque vindos do nosso Mestre Jesus, da nossa doutrina espírita. Queremos hoje compartilhar uma história chamada A Túnica. Está no livro de Guaraci da Silveira, tocados por ele, nosso Mestre Jesus. Este livro aqui, esta obra que está em minhas mãos. Me chamou a atenção esta passagem da túnica, porque nós pensamos no nosso encontro com o Mestre Jesus. Se estivéssemos naquela época, gostaríamos de ter encontrado com ele. Talvez tenhamos encontrado. Se o encontramos, o que ofertamos ou o que esperávamos receber dele? Então é interessante, a proposta nossa na doutrina espírita é através de um entendimento de que somos espíritos e a cada encarnação estamos aqui em experiências para podermos aprender algo. E esse aprendizado se faz no relacionamento com o outro, esse aprendizado se faz com a oportunidade de servir, de estabelecermos laços afetivos, né? E que nós possamos, então, começar a refletir sobre isso. Nos diz, então, a mensagem, ela começa com uma pergunta: a quem devemos seguir? Né? E fala que as respostas eram diversas naquela ocasião. E eram conclusões também muito distantes daquilo que se pudesse agradar uma turba de preocupados, né, com o futuro da sociedade. Será que hoje também não é assim? Muitos ainda se encontram em busca de respostas que satisfaçam a todos. O que nós estamos fazendo aqui? O que estamos buscando? O que a nossa sociedade precisa? O que cada um de nós tem que fazer? O que os governos, as instituições, estamos sempre nessas cobranças. Os homens estavam cansados de tantas promessas, de tantas falácias, de tantos desrespeitos às suas vidas e à vida de seus familiares. Era tarde, já passava das 5h30. Reunidos em uma pequena praça, senhores moradores daquela vila, os quais anunciavam, contestavam, repudiavam e cobravam das autoridades locais maior segurança em relação a vários profetas que surgiam e complicavam ainda mais aquelas mentes confusas e infantis de pessoas que queriam de graça o que não podiam comprar, porque não desejavam trabalhar para obter recursos. Olha, esta fala é preciosa. Desejavam de graça o que não podiam comprar, não desejavam trabalhar para obter aqueles recursos. Eliaquim, que era o mais antigo de todos, ponderava a necessidade de se acreditar naquele Messias, naquele profeta aguardado há tanto tempo, após o anúncio de profetas do passado. Mas as perguntas dominantes eram: quando ele chegaria e como o reconheceriam? E às vezes a gente se pega muito nisso. Como eu vou saber que alguma orientação espiritual, alguma intuição, alguma leitura que eu fiz veio para me responder uma questão? De que forma está me ajudando? De que forma eu posso interpretar o que eu devo fazer? Então é interessante. Também assim com relação àquele profeta, como iriam reconhecê-lo? Então esperavam aquele que seria na verdade um guerreiro, porque eles queriam o quê? Sair do jugo dos romanos, não pagar aqueles impostos altos, terem as terras, a liberdade daquele povo. E então era um guerreiro com certeza. Seria morto pelo extraordinário exército romano que expandira seus tentáculos por toda a Palestina, em defesa, porque frágil, tendo Herodes um representante, sem compromissos com o povo que representava. As discussões terminavam sempre em dispersão, ante a chegada de guardas do Império, que fiscalizavam os grupos para evitar levantes. Então, será que viria então um guerreiro para destruir aquilo? Teria que ter um exército, né? Todos retornavam às suas casas de mãos vazias e principalmente de corações oprimidos, né? Sabiam que no próximo dia uma filha, uma esposa, um filho poderiam ser vilipendiados ou mortos sem a mínima nota de piedade e sem respeito algum pela identidade humana. Eles viviam assim, completamente oprimidos. Com certeza um Messias Salvador seria a medida de urgência
e os profetas de antanho não os teriam enganado. Eliaquim, ao recostar sua velha cabeça no colchão, voltava os olhos para os céus, como a procurar respostas, procurar pela estrela maior que surgiria para salvar o seu povo. Então Eliaquim tinha essa ideia. Era uma grande estrela que surgiria no céu e que viria à terra para aclarar as mentes, resolver todas essas questões. E ele ficava olhando para o firmamento pensando qual dessas estrelas é o mestre, o profeta, essas estrelas penduradas no firmamento, que vem apaziguar, né, os escolhidos, garantir uma vida digna para cada um de nós. Uma delas riscou os céus em direção ao norte, e Eliaquim então entendeu que isso era uma resposta. Era comum que as pessoas buscassem nos astros respostas, fizessem a leitura daquele céu, e havia então essa ideia dessa estrela brilhante. Ele pensa que então é aquela que foi em direção ao norte. No norte, ele disse, mas só existem pessoas pífias, sem respaldo algum no campo bélico, porque ali eram pessoas comuns. Interessante, né? Elas não ofereciam resistência naquela região do norte, elas recebiam aquele Império Romano, aquela questão ali era levada como precisava-se ser obediente, né? Então ele dizia assim que essas pessoas não estavam envolvidas, era uma bela região bucólica da Galileia, onde tudo transpirava poesia. E Eliaquim dizia, com poetas não se vence o inimigo, balbuciava desolado o pobre Eliaquim. O tempo passava, novas vítimas na população, desmandos, tributos, misérias. As enfermidades iam num crescente, se transmitiam de uns para outros de maneira acelerada. Está nos lembrando alguma coisa dos dias de hoje? Muitos andarilhos morriam rotos pelas trilhas e estradas, sem chegarem a lugar nenhum que procuravam para amenizar suas dores. Existiam os caridosos, que socorriam quando podiam. Em muitos casos, apenas imitavam Tobias e apenas sepultavam os corpos sem vida que encontravam pelas estradas. Quanta infância interrompida, crianças mortas em tenra idade, quanta juventude destroçada, jovens homens, jovens mulheres, que eram destruídos nos seus sonhos, que eram arrastados para violências na área da sexualidade e que eram mortos, né, sem nenhum conhecimento. O quadro era desolador. Os mandatários envolvidos em sedas e vinhos, ouros e púrpuras não queriam saber o que se passava além das janelas dos seus castelos e mansões. Eliaquim resolveu aprumar o corpo e pegar a estrada. Em algum lugar ele iria encontrar aquele Messias. Ele o desejava muito, queria encontrá-lo. Subiu e foi até onde a estrela caiu, a estrela daquele dia que ele observava o firmamento. E chegou a Nazaré, uma cidadezinha tão simples, pequena, com atividades comuns, mulheres cuidando dos filhos, homens cavando ouro em pedras, filhos à espera dos seus tempos. Caminhou feito um ancião. Homem antigo trazendo no olhar as histórias de suas experiências vividas ao longo daqueles 65 anos, embora ele parecesse mais velho. E durante 10 anos, dos 65 a 75, ele viveu nessa cidade, viveu em Nazaré. Era muito velho, né? E ele também tinha tido esposa e filhos. A esposa o havia deixado desencarnado. E ele vivera então em solidão. As filhas também haviam desaparecido. Eliaquim sabia que a esperança era esse Salvador. Ele não duvidava disso. Em algum dia ele chegaria em algum ponto. Essa tinha sido a promessa de Yahvé. E ele aconchegou-se então em pequena praça e ali ele ficou. Percebeu que haviam sons de harpas. E ele percebeu, disse assim, seriam anjos do Senhor que estão tocando essas harpas? A estrela não queimava mesmo com a sua luz intensa e multicor, e do centro dela. Eliaquim ouviu uma voz terna e compassiva, dizendo a ele, aguarda, homem de bem, estou a caminho. Então naquela praça ele teve como que uma visão. Acordou no meio da noite, estava numa paz indescritível, suspirou profundamente, bem devagar, e 2 lágrimas rolaram-lhe nas faces, macias, rosadas. Sentiu uma leve brisa roçar nos seus lábios. Sou eu, meu querido. Eles não conseguiram destruir minha alma, apenas meu pobre corpo.
Era a Aia, sua esposa, que estava ali a conversar com ele. Vinha dos jardins do Éden, pensou ele, tão linda. Eliaquim sabia que os mortos conversavam com seus entes queridos, retornavam, quer como almas, quer como filhos novos que renasciam. E passou a mão com suavidade pelos lábios, com a expectativa de tocar os lábios da esposa amada, da amada Aia. E Aia diz a ele, acalma-te, meu amor, ele está chegando, em breve o mundo será banhado por sua luz. A princípio não será entendido, os séculos, no entanto, haverão de rolar, até que um dia, cansados e oprimidos, os homens o buscarão, e ele, e com ele, hão de viver para todo sempre. Como encontrarei Aia querida? E aí ela dá uma descrição tão especial, ela diz para ele assim, aqui mesmo nesta cidade, ele está em Nazaré. Ele a escolheu para fazer seu crescimento físico. Permaneça, haverá de vê-lo correndo ligeiro pelas pradarias deste lugar. Como reconhecerei? Pergunta Eliaquim. Ele possui olhar presente, sorriso franco e decisão no caminhar. Olhar presente, sorriso franco e decisão no caminhar. Aia, tenho tantas saudades de ti, diz Eliaquim. Onde estão nossas filhas? E ela diz, nossas filhas não nos pertencem. Cuida de você, Eliaquim. Nossas filhas seguem hoje os caminhos que escolheram. Um dia retomarão ao nosso posto. Por ora, necessitam dos cinzéis que aperfeiçoam as provas, pelos caminhos escolhidos, vêm as respostas. Ninguém pode ver a luz se não vencer as trevas, diz Aia para Eliaquim. As trevas em derredor, as lutas da vida. Estou muito bem trabalhando com os pequeninos do grande mestre. São ovelhas que no futuro o ajudarão a transformar o mundo. Já era tarde, Aia necessitava retornar ao seu trabalho. E Eliaquim deveria por um pouco mais de tempo repousar e depois despertar. Retornou à veste física no dia seguinte, quando o sol beijava suavemente a relva macia, onde alguns camelos aguardavam com placidez as ordens dos seus donos. Eliaquim era ótimo costureiro, e não foi difícil então arranjar um trabalho naquela cidade. Ele costurava túnicas muito bonitas e com isso se sustentava. Aos poucos passou a ser amado por todos, e como estudasse a Torá, falasse dos profetas e principalmente desse grande Messias, passou a ser muito respeitado em Nazaré. Todos o conheciam, olhavam seus olhos, seus sorrisos e caminhar. Aia o havia informado sobre os tributos do grande Senhor, então ele ficava observando as crianças, se tinham aquele olhar meigo, se tinham um caminhar firme, aquele sorriso que encantava. Eliaquim completara já 75 anos, 10 anos ali, à espera daquela estrela cadente, a grande estrela. Aia não mais suavizou sua vida com a presença dela e as filhas desaparecidas. Aos poucos, as mãos de Eliaquim se cansaram, não conseguia mais costurar as túnicas, então fazia apenas a sua própria roupa, andava sempre limpo, bem vestido e tinha feito economias para que naquele período ali da sua velhice, quando não pudesse mais trabalhar, pudesse se sustentar. Caminhava com o auxílio de um cajado, e o que o tornava quase que lendário ali em Nazaré, na pequenina e preguiçosa Nazaré. Todos o cumprimentavam, todos tinham palavras de conforto da parte dele. Aos soldados romanos ele também dava conselhos. Às crianças ele beijava, beijos de paz, que espantavam as tormentas. Tornou-se quase um sacerdote, ao transmitir conselhos que recebia das vozes divinas que o rodeavam. Era um médium, que recebia naturalmente essas inspirações. E ele ouve novamente a voz. Eliaquim, é quase chegado o teu tempo. Disse-lhe uma daquelas vozes numa bela manhã de primavera. Sim, estava envelhecido, sem jamais ter perdido a esperança da chegada do grande Salvador do seu povo. Para quando está marcada a minha morte? Ele pergunta a voz. Pergunta direta, como ele sempre fazia. Morte, Eliaquim? Tu me falas de morte enquanto eu falo de vida? Disse-lhe a voz de rosto invisível.
Sei que terei que deixar essa velha carcaça, diz Eliaquim, em algum leito da terra. Naquele dia estarei morto para o mundo, rebateu com firmeza. Não, Eliaquim, não se morre nem na terra nem no céu. A vida é para sempre, a vida é um contínuo, uma vez nela, a eternidade é o nosso caminho. E não era possível rebater aquela sabedoria, aquela voz. Então, ele estava ali, absorto nas suas ideias, na sua voz, quando de repente ouviu o cantar de uma ave sonora, bela, de olhar penetrante, sorriso franco e decisão no caminhar. Sim, caminhava na sua direção. Era uma ave criança, permeando os 7 anos. Aproximou-se então do velho Eliaquim, tomou-lhe as mãos, beijou-as com respeito, sorriu-lhe, abriu levemente os lábios e, olhando para as primeiras estrelas que já brilhavam naquele céu de excelências, pronunciou com voz infantil palavras que Eliaquim jamais se esqueceu. Pai nosso que estais nos céus, bem-aventurados são todos aqueles que podem buscá-lo na intimidade do próprio peito. E aquela criança, qual ave canora, se afasta, passos firmes, aquele sorriso franco, aqueles olhos doces e penetrantes. O velho Eliaquim não pôde dizer nada. Suas faces inundaram-se de lágrimas, absorvidas pelos lábios, entreabertos por um sorriso que vinha do fundo do coração. O menino olhava-o com tanta candura. Vestia a túnica branca de linho, costurada pela sua mãe. Num gesto corajoso, aquele homem tocou levemente a fímbria daquela túnica e pensou: é a estrela cadente que caiu no norte, finalmente a encontro. E quisera eu fazer-lhe uma túnica tão bela quanto esta. E dito isto, os seus pensamentos a Yahvé, agradecendo-lhe por aquele momento, por ter conhecido o Messias, ele plasma de olhos fechados uma túnica muito bonita que ele gostaria que aquela criança vestisse. E aquela criança de olhar penetrante, sorriso franco, bem à sua frente, quando ele menos espera, traja exatamente a túnica que ele havia plasmado em sua mente. Eliaquim, então, suspira, e a criança diz: para agradar aquele pobre homem, ela sai em direção à casa paterna, vestindo aquela túnica construída pelo coração de Eliaquim. Naquela noite, ele deixa o corpo físico e estava feliz. Agora o grande condutor de todas as almas para o seu povo estava ali, tocados por ele. Aia recebeu Eliaquim na pátria espiritual. Eram de novo juntos e renasceram juntos várias vezes, fazendo representar na terra a palavra de Jesus, inscrita definitivamente em suas almas. Várias encarnações, Eliaquim e Aia. Hoje, o sol resplandente a iluminar e a confortar incessantemente mesmo aqueles que preferem os humos escondidos sobre as pedras de variados caminhos ainda em trevas. É o Mestre, o Sol resplandente. E temos aqui um depoimento de uma das filhas, de nome Deane. Ela diz que sentiu vontade de se culpar quando conheceu a história do pai Eliaquim e da mãe Aia, porque ela estava num desterro, numa região tenebrosa de abismos. Ambos visitaram-na naquele antro, convidaram-na ao reajuste moral. E ela, a princípio, não quis. Sentia-se bem sendo imoral. E diz ela: pobre de mim, por não desejar a paz. As dores, contudo, aumentavam. E, por fim, houve um momento em que a centelha de Deus em mim achou caminho e fez-se luz em minha alma. Desejei meus pais e eles me vestiram com a túnica verde da esperança, concitando-me a não mais me culpar e sim a me cuidar. Hoje aprendo, ainda claudicando, sofrendo, acertando, mas no rumo certo estabelecido por Jesus. E vamos nos lembrar qual a passagem de João, que é do capítulo 7, versículo 28, que nos chama a atenção.
tanto me conheceis quanto sabeis de onde eu sou. Não vim de mim mesmo, mas quem me enviou, que não o conheceis, é verdadeiro. Olha a certeza de que o Mestre Jesus é sol das nossas almas, é o caminho. E essa túnica que o Eliaquim pôde mentalmente fazer para aquele menino que era o Messias enviado, a alegria do seu coração de ter conhecido o Messias, estar em paz, porque ele havia vindo para todos os homens. Embora muitos ainda continuem como as sementes por debaixo da terra, não percebendo a necessidade do crescimento, da busca em direção à luz, mas um dia, pela dor, assim como Deane, a jovem filha, pôde despertar das trevas para a luz e receber então o apoio dos seus pais, como nós recebemos o apoio dos bons espíritos. Estamos com tantas oportunidades de leituras, de assistir palestras, de reflexão, de momentos em família, para podermos estar sempre repensando as nossas vidas, os caminhos que escolhemos. Ainda estamos à espera de Jesus para que Ele toque o nosso coração ou já conhecemos esse Mestre querido? Se nós o conhecemos, fica a pergunta, estamos nos preparando, estamos preparando para Ele mentalmente esta túnica, ofertando de nós o quê? Porque nós somos aqueles que o buscamos incessantemente, mesmo que a gente ainda não tenha percebido. Nas nossas orações, quantas vezes dizemos, Senhor, dai-me forças e coragem. Às vezes perguntamos por que estamos passando por aquele problema. E essa busca que nós temos de Jesus, esses pedidos aos benfeitores espirituais, todos eles são o quê? Todos eles estão falando da nossa necessidade de encontrá-lo verdadeiramente dentro de nós, de estarmos sob esse sol que nos aquece e nos protege, sob essa luz que nos guia. E aí nós nos perguntamos, estamos preparando para o Mestre, para este encontro, mentalmente, o presente que queremos doar a Ele? Ele é quem, por ser costureiro, era a questão da túnica. E nós, qual é o nosso fazer? O que nós temos a oferecer a Jesus? Vamos oferecer a nossa tarefa junto a crianças, numa evangelização, um trabalho em instituições, orfanatos, asilos. Vamos oferecer a Ele os alimentos preparados com carinho para aqueles que nada têm. Vamos oferecer a eles os momentos em que as nossas palavras confortaram, encantaram as pessoas para que elas se sentissem fortalecidas para vencerem um momento da prova difícil. Qual é a nossa oferta, a nossa oferenda a Jesus? Não no sentido de barganha, de troca, de estarmos ali oferecendo algo para conquistarmos algo, mas sim no entendimento de que Ele merece o melhor de nós, porque Ele nos trouxe o seu melhor. Ele é a luz que resplandece em nossa vida. Sem Jesus, nós nada somos. E Ele cumpre a promessa todos os dias. Ele está conosco. E Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele diz para nós, da alegria de estar conosco. Ele nos mostra todos os dias, quando o sol nasce, uma nova oportunidade, o presente que recebemos, que é a vida. Ele nos fala todas as noites, quando deitamos a cabeça no travesseiro, podemos analisar aquilo que fizemos, separando o que é ruim para não repetir aquele mal que fizemos. Estamos fazendo a nós mesmos, já compreendemos isso. E Ele nos proporciona aquela noite de sono, onde a cabeça no travesseiro, se temos a consciência tranquila, conseguimos dormir e podemos, nos planos mais altos, conversar com os mentores, com o nosso anjo guardião, sobre aquilo que temos feito, sobre aquilo que precisamos corrigir em nós. Está feito o convite. Jesus todos os dias está em nossa vida. E quando fazemos o culto do Evangelho no lar, aquele convite de receber Jesus no lar, quando fazemos a nossa oração matinal, noturna, o encontro às vezes com amigos para orar às 18 horas, nós temos no nosso grupo uma oração que fazemos cada um no seu lar, mas que através de uma comunicação no Messenger ou através do Google Meet, nós podemos usar esse recurso para, naquele momento, trazermos uma oração a todos os companheiros, refletirmos nas palavras daquela oração e juntos vibrarmos por todos os lares, vibrarmos por aqueles que nada têm.
aqueles que estão passando por um momento de dor tão grande que às vezes têm dificuldade de articular palavras, apenas dizem meu Deus, mas nessas palavras a oração. E nos lembramos, uma das orações foi colocada aquela oração que aquele velho, negro, humilde, aquele escravo, que não sabia articular tantas palavras, apenas ao estar diante, né, do local onde ele fazia suas orações, um altar simples, ele olhava para Jesus e dizia, preto velho está aqui, né? Ele, escravo, ele estava ali. Então nós ficamos pensando, relembrando que nós podemos olhar para Jesus e dizer para ele, eu estou aqui, ele está nos ouvindo. Vamos nos lembrar que João, nas suas fragilidades, quando o mestre disse que teria que partir, que retornar ao Pai, que estaria com eles, mas ele não estaria mais presente ali fisicamente. João, sendo muito jovem, se acha frágil e diz, eu não tenho nem maturidade ainda, como eu vou viver sem o Senhor? Pedro, com toda a sua maturidade, diz, não é justo que o Senhor se vá. Tomé diz que eles não poderiam continuar sem a presença do Mestre. Os próprios familiares já o chamavam de vagabundos, não acreditavam naquelas curas que fossem em nome de Deus. Como eles ficariam sem ele? Cada um dos seus discípulos falando dos seus medos, dos seus anseios. Judas, planejando já fazer a mudança radical, entregando Jesus, mas sabendo, ele sentia que o mestre, por ser o enviado de Deus, iria fazer rapidamente uma revolução e mudaria tudo. Jesus apenas diz a ele que ele fizesse aquilo que era necessário. Então ele reconhecia em cada um as suas fragilidades. Mas ele diz a João, o pai era do templo e ele ensinava, né, textos sagrados para crianças. Tomé cobrava impostos e vivia junto a palácios, né, pessoas de riquezas, angariando muitas coisas. Né? João era pescador e estava acostumado com a lida, com a dificuldade, enfrentando mares para a pesca, para encher a sua rede de peixes. Mas às vezes esses peixes não vinham, mas ele continuava ali persistente. Então ele mostra que cada um tinha a sua fortaleza, cada um tinha encontrado um caminho. E que este caminho seria percorrido agora com a presença de Jesus, fortalecendo cada um deles naquilo que mais necessitassem. Então, naquele instante, o Mestre Jesus mostra a todos que estaria com eles. Mostra como ele mostra a cada um de nós que ele é o nosso querido exemplo de mestre, de amigo, de irmão maior. Ele é a estrela, o sol em nossas vidas. E nós então nos perguntamos novamente, qual a túnica estamos bordando para ofertar mentalmente ao nosso mestre? O que estamos doando de nós? Qual é o nosso fazer? E aí pensamos mais uma vez, as oportunidades que temos todos os dias de fazermos o nosso melhor, de estarmos conquistando a melhoria em nós, porque quando nós nos tornamos melhores, nos tornamos então pessoas capazes de servir melhor, porque Jesus disse que aquele que quiser ser o maior entre todos, fosse o servidor de todos, não é assim? Então, como está sendo o nosso fazer? Ajudando pessoas, encaminhando, no nosso dia a dia, vencendo as nossas lutas, as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas ansiedades, porque estamos vivendo num mundo que traz para a gente quase que todos os dias alguma coisa nova, muitas vezes nada do que nós esperávamos, mas com certeza o que necessitávamos para aprender, os desafios. Né? Joana de Anjos fala para nós dos problemas, desafio. Aqueles que fazem a gente meditar, matutar, né? E ficar ali em cima deles até encontrar uma solução. Outros já vêm em forma de problema e sofrimento. E aquele sofrimento também nos coloca mais em contato com uma realidade nossa, uma realidade espiritual. Caminhos do passado que hoje se manifestam com doenças, com dificuldades, dores,
a nossa invigilância, a nossa imprudência. E aí essas experiências de sofrimento são para nós oportunidades de crescimento. Em outros momentos não é a dor em nós, mas naqueles a quem amamos. Gostaríamos de evitar que nossos filhos, nossas mães, pais não tivessem aquele sofrimento. Às vezes uma amiga muito querida que está passando por um momento de uma doença com um filho que vem a desencarnar. E aquela dor daquela mãe também é a nossa dor. E nós estamos ali vivendo novamente o sofrimento, a experiência, o problema que veio para encontrar em nós a pessoa que vai ser para aquela mãe, aquela irmã, a que oferece o ombro amigo, a que a abraça, a que ora com ela. E é assim a vida. Então os problemas vêm, mas vêm sempre para que a gente possa encontrar solução, para que a gente tenha um fazer diferente, para que a gente construa aquela túnica que o outro possa vestir e que na verdade ela é endereçada a Jesus. Toda vez que fazeis alguma coisa, é um desses pequeninos e é a mim que fazeis. Se nós vamos visitar os doentes, os que estão encarcerados, se nós vamos cuidar das feridas daqueles que estão necessitados de cuidados, se nós vamos dirigir palavras de aconselhamento, mas não no sentido da crítica ou de termos uma verdade conosco, mas da experiência que já passamos e que sabemos que aquele caminho da oração, o caminho da paciência, aquele caminho da certeza de que com Jesus nós vencemos, este é um caminho que nós podemos apontar para os outros. Então, meus irmãos, nós somos convidados a rever como Eliaquim, a certeza de que o Mestre viria, o Messias, o enviado, viria como uma grande estrela. A princípio, como os outros, pensava que seria um guerreiro para modificar tudo. E o seu coração vai entender que ele viria de uma outra forma, que ele viria para preencher em nós uma necessidade muito grande, um vazio muito grande, que é do amor verdadeiro. Então tinha que vir realmente com os olhos meigos, dóceis, mas que nos convidam a uma disciplina, com um passo firme, porque a caminhada é firme, o caminho da retidão. Largue a porta da perdição, estreita a porta da salvação. Porque nós temos que passar sozinhos, nós temos que passar o nosso cadinho de sofrimento, a nossa prova é nossa, não é do outro. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome da sua cruz e me siga, mostrando que existe essa individualidade. Fomos criados simples e ignorantes, cada um com uma trajetória, cada um com um caminho. Para nós existe uma meta comum, que é a evolução, mas cada um no seu passo. Vimos Deniane, a filha daquele casal de Eliaquim e Aia. Ela teve a oportunidade de ser resgatada das trevas pelos pais, mas se negou. E depois ela percebeu que as dores faziam parte então de um processo de crescimento e buscou então aos dois num amor infinito, foi resgatada por eles. Que esta luz e esta paz possa, nessa pequena pausa que vamos fazer na nossa vida, dizer para nós aquilo que devemos perseguir como meta na nossa vida. Vamos parar um pouquinho e pensar o que nós temos para oferecer? Que Jesus, o nosso Mestre, seja essa luz, esse sol maior, nos encantando, trazendo para nós todas as possibilidades. Uma pequena pausa na nossa vida para pensar, para refletir. 10 anos se passaram em Nazaré. Nesses 10 anos, Eliaquim pôde avaliar. Encontrou Aia apenas uma vez e com ela seguiu aquele ideal de vida no aguardar do Messias. Vamos compreender essas lições, vamos retomar na nossa vida, fazer quantas pausas forem necessárias para a gente pensar na própria vida, pensar nos caminhos escolhidos. É assim que acontece. E precisamos estar atentos a essas oportunidades. Quando muitas vezes a dor, o problema nos visita, é exatamente aquele momento que nós temos na nossa vida para refletir, talvez até para recomeçar. O recomeço em vida, porque falamos da reencarnação como uma nova oportunidade de vida. Mas nos esquecemos que dentro da própria encarnação podemos estar recomeçando, fazer um novo começo, agora diferente, com novos conhecimentos, para que o fim, o objetivo final, a meta dentro dessa encarnação seja cumprido. Já nos perguntamos o que viemos fazer aqui? Qual é o nosso compromisso?
Cada dia nós somos convidados a ser melhores. Pare e pensa, reflita nas oportunidades da sua vida. Vieram através de problemas, de dores, de sofrimentos, vieram através de outras pessoas que você pôde acolher, orientar, receber, né? No aconchego do seu lar, ou nos seus pensamentos, nas suas orações. Partilhar com as pessoas o seu melhor. Pare, pense, reflita. Estamos no nosso dia a dia doando o nosso melhor? O que será que nós precisamos fazer? Qual o caminho a seguir? Estamos esperando essa grande estrela, esse sol para iluminar as nossas vidas? Porque às vezes nós dizemos isso, né? Eu estou esperando o chamamento, eu estou esperando... É isso que é falado, que de repente uma luz, de repente a lucidez vem. Só que a questão não é o de repente. A questão é um trabalho íntimo, constante, internamente, vamos nos programando. Assim como quem costura vai bordando aquela túnica. Corta, costura, chuleia, faz todo um trabalho, até porque tudo era manufaturado naquela época, tudo feito à mão, o artesanato, a construção. Né? Mas na nossa vida tudo é assim. O que nós temos feito, o que temos oferecido, estamos construindo em nós o momento especial para que essa chegada de Jesus possa culminar a nossa existência. Ele é quem desencarna depois de conhecer aquele menino de 7 anos, que era o Messias, na certeza de que o seu povo estava então recebendo o consolo, o caminho, a vida, a verdade, né? Como Jesus coloca para nós. Então nós estamos aqui, né? Nos nossos laços espíritas, começando a compreender quais laços nós estreitamos com o Mestre Jesus, com os benfeitores, com os anjos guardiães, com os espíritos que chamamos tantas vezes nas nossas orações, quando estamos necessitados do apoio. Quais as leituras que buscamos, que nos fortalecem, quais as histórias que nos encantam, que tocam o nosso coração. Já paramos para pensar? É o Mestre Jesus que está nos chamando, estamos oferecendo a Ele esta túnica bordada, estamos plasmando na nossa mente o presente que estamos endereçando a Ele. Então, há uma diferença muito grande entre estar sempre numa expectativa de receber e estar construindo dia a dia aquilo que nós queremos para nós, aquilo que nós podemos ofertar de nós, a nossa doação. Qual tem sido o nosso problema, a nossa dificuldade? Porque quando eles acontecem para nos ensinar, para trazer para nós novas possibilidades. Nós não estamos aqui de passagem, né? Carlos Torres Pastorino, no Minuto de Sabedoria, ele fala que a vida não é um parque de diversões, né? Que nós estamos aqui para aprender, né? Então nós precisamos lembrar que cada um de nós veio com um compromisso. Será que eu já descobri qual é o meu compromisso? Qual é a meta da minha existência? Será que eu já me coloquei como aquela pessoa capaz de realizar mudanças na minha vida? E que mudanças eu estou falando? Essas onde eu coloco realmente em primeiro lugar. A minha meta principal é a minha evolução espiritual. E se essa evolução espiritual vai custar para mim abrir mão de muitas coisas que eu considero importantes, mas que na verdade muitas vezes são viciações de outras existências. Eu me apego a coisas materiais ou até mesmo a pessoas com paixões infundadas. Eu não tenho em mim despertado o amor verdadeiro, como na história de Maria de Magdala, Madalena, o lírio de Deus, em que ela, ao ouvir Jesus, né, nas primeiras preleções que ela ouvira falar, ela teve sede de conhecer aquele amor verdadeiro que Jesus falava. Então ela troca suas vestes luxuosas, sai daquela casa aonde o amor-paixão instintivo, animalizado, era o único que era conhecido, apesar dos banquetes, das riquezas, das joias, do tratamento que ela podia receber ali, não era isso que ela queria. Então, com vestes simples, um véu na cabeça, ela tem coragem de se misturar ao povo. Então, ela vai deixar de conviver com os ricos para conviver com os pobres, com os necessitados, com aqueles que estavam adoecidos, cansados. E ali
junto àquelas pessoas, inclusive ajudando alguns a se aproximarem daquele mestre que falava do amor. Ela começa a compreender o amor verdadeiro. Desperta nela, então, qual é o objetivo da minha vida. E aí, naquele instante, maravilhada com aquele amor de Jesus, ela quer se aproximar. Mas como ela é vista como uma mulher, né, de má vida, já sendo mulher, aquela ocasião ela já não tinha oportunidade, né, de nada que fosse tratado como sagrado, né? E ao mesmo tempo, com a fama que ela tinha, né, de mulher de má vida, ela não foi deixada que ela se aproximasse de Jesus. Os discípulos impediram que ela se aproximasse. Ela pacientemente esperou. E 2 dias depois, sabendo que ele estava à casa de um deles, ela foi até lá. Abre a porta e com toda coragem se joga aos pés do mestre, arrependida. E o mestre sabe do seu arrependimento. Ela chora copiosamente, suas lágrimas caem sobre os pés do mestre. Seus cabelos sedosos secam aqueles pés. E nesse gesto de amor e carinho, o arrependimento verdadeiro, se colocando ali diante do mestre, agora como uma servidora que queria aprender sobre o amor. O mestre Jesus a acolhe. E ela começa a seguir a distância, mas participar de todos os momentos onde o mestre estava falando da boa nova. E quando o mestre vai para junto do pai, ele aparece para ela. Ela vai até a tumba prestar a sua homenagem, né? Nos últimos, as homenagens de funeral que eram da época, né? A rocha que estava na porta, a pedra havia sido retirada. Ela ouve aquela voz. E ela reconhece que é do Mestre Jesus. Novamente quer se jogar aos seus pés. Ele diz que ainda não podia, ele ainda não havia subido. Ela compreende, mas diz a ela, eu estou aqui. Né? Então vai e diz aos outros que se cumpriu, né, o que eu falei. Né? A ressurreição, esse retorno, a presença do Mestre constantemente conosco. E aí ela vai aos discípulos. Eles ficam impressionados por Jesus ter aparecido para ela. Mas os fatos vão acontecendo e eles veem que ali estava realmente a verdade, a promessa do mestre, quando ele reaparece para todos. E aí a gente vê o quê? Madalena toma para si a missão do amor com Jesus. E ela vai, depois que ele parte, no momento derradeiro, está ela ao lado de Maria e de João, aos pés da cruz, orando, demonstrando ainda amor, carinho, respeito, compreendendo as lições do mestre. Vão ouvir dele mesmo, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E estimulados pelo amor do mestre, pelo trabalho, para o bem de todos, cada um vai buscar o seu fazer. E aí nós vamos encontrar Madalena, que vai ao vale dos leprosos, dos que se classificavam como imundos, porque eram vistos assim pelas pessoas, haviam sido abandonados pelas famílias, podiam ser pessoas de posses ou não, estavam ali agora relegados à solidão, relegados à dor, relegados ao sofrimento. E ela vai ao encontro deles e se mostra ali com todo o amor, repassa os ensinamentos de Jesus, carinhosamente chamada por eles de mãezinha, porque a postura dela é do amor maternal que acolhe, que é um exemplo que Jesus nos dá, porque Maria é esta mãe amorosa que tudo compreende. Então nós nos colocamos naquele momento entendendo o fazer de Madalena, o fazer doar, o fazer amar verdadeiramente. Ela havia renunciado à sua vida. Renúncia é algo importante. Nos perguntamos a que estamos renunciando. Eliakim havia renunciado à convivência com Aia no desencarne dela e até mesmo do carinho das suas filhas que poderiam de repente ajudá-lo na velhice. Havia saído da sua cidade para ir a Nazaré, porque a estrela caíra no norte e ele tinha aquela certeza de que o Messias viria. Então ele vai em busca, né, daquilo que era a sua certeza, desse Messias acolhedor. Então nós começamos a pensar, qual é o nosso fazer? O que estamos ofertando de nós? Qual o nosso chamado, o nosso chamamento para esse Mestre Jesus em nós, no nosso fazer, na nossa mudança? Porque as histórias todas de nossas vidas se encaminham para isso, para um momento de despertar de consciência, em que nós, espíritos, aí nos reconhecemos, podendo alcançar mudanças significativas na nossa existência, nesse processo evolutivo. Que mudanças seriam nossas? Essas, né, seriam as nossas mudanças,
vencer a nós mesmos. Mas vencer como? Vencer renunciando a muitas coisas, aos prazeres fáceis, renunciando àquele momento em que nós queremos obter. Lembramos do início da história? As pessoas que não querem lutar, construir para ter coisas, elas querem apenas receber. Então nós muitas vezes nos colocamos assim. Então nós vamos renunciar a muitos prazeres, a muitas facilidades e vamos realmente trabalhar para termos direito àquilo que nós estamos esperando. Nós merecemos o melhor, façamos o nosso melhor, doemos aos outros o nosso melhor. Então nós somos convidados a refletir, a repensar, a trabalhar com afinco, com amor, com carinho. Mas é esse amor que constrói, esse amor que perdoa, esse amor doação, esse amor que sabe dizer não a facilidades. Esse amor que precisa ser realmente construído dentro de nós. A bondade de Deus, os recomeços, um dia que nasce, a noite que vem, nos permite o repouso, o refazimento. Vamos aproveitar esses momentos e a paisagem à nossa volta, todo o panorama que nós temos. Fala no texto, né, que o povo sofria, crianças partiam em tenra idade, falava inclusive das doenças que alastravam, infecciosas, silenciosas, mas que muitas pessoas eram dizimadas. Nos lembramos da época atual. Nós temos que conseguir enxergar o bem, a mudança, a proposta que está sendo colocada para nós agora. Porque nós estamos sendo convidados a perceber o essencial em nossas vidas, a perceber o que há de belo, o que há realmente de necessário à nossa vida. Estamos repensando a nossa história, as nossas conquistas, o que nós fizemos, o que temos de nós para oferecer. Se hoje fôssemos chamados à pátria espiritual, o que nós levaríamos? Qual seria a nossa proposta? Porque é muito importante que a gente pense nisso. Né? Todos os dias, como Eliaquim, ao encontrar com Jesus menino, pôde ter o seu coração confortado e partir com segurança, reencontrar Aia, a mulher amada que trabalhava junto aos pequeninos de Jesus na pátria espiritual. E ele então teve todo esse merecimento pela sua conduta, pelo seu trabalho. Então nós estamos novamente convidando. Temos sido pessoas que despertamos a esperança no coração daqueles que convivem conosco, que as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas palavras estão fazendo diferença na vida das pessoas. O que estamos buscando? O que podemos doar de nós? Todos os dias nós temos oportunidades de transformar problemas em experiências, sofrimentos em experiências, dores em recomeços. E é isso que é dito para nós. É preciso que acreditemos que essa luz interior que brilha em nós vai brilhar para todos, que somos todos irmãos, estamos todos a caminho. Espero que cada um de nós, no nosso dia a dia, tenhamos esse despertamento para essa luz que Eliaquim teve. Passos firmes. É interessante isso, né? Um caminhar firme e reto. Porque quando nós sabemos aonde queremos ir, as metas são importantes e o nosso caminhar é seguro. Temos potencial de amor em nós. O sorriso largo, os olhos meigos, disciplinados. Por quê? Porque estamos observando à nossa frente Jesus, as nossas metas. O sorriso pela alegria de viver. A certeza de que temos Deus em nós, que temos Jesus como mestre, como referência. Então, nós somos convidados, cada dia, a reformularmos os nossos pensamentos, a nossa existência, transformando realmente, modificando em nós propostas. Muita luz, muita paz, que cada um de nós se sinta preenchido pelo amor de Jesus. E estamos, né, querendo sugestões, compartilhando com vocês essas histórias, né? Falamos da obra Tocados por Ele, do Guaraci Silveira, né? Encontramos ali, seguimos também no livro Apóstolo, quando nós temos essas informações sobre João, sobre Tomé,
né? E sobre Pedro. Então, assim, são as informações, a obra é Jesus peregrino, né? O Espírito é apóstolo. Então, a gente começa a perceber, as obras tocam o nosso coração, falam para nós de alguma coisa tão especial. E nós já observamos à nossa volta que nós temos todas as raças, todas as religiões, as mesmas informações sobre esse ser luminoso que é o Pai de todos nós, sobre caminhos trilhados em cima da bondade, do amor, da compaixão, do servir, que nos tornam espíritos melhores, que o processo de iluminação, de crescimento vem desse nosso fazer modificado com Jesus, do entendimento de que nós estamos aqui para ofertar de nós a túnica que nós podemos plasmar mentalmente para doarmos ao nosso Mestre Jesus. É o nosso sentimento, o nosso coração. Então, Laços Espíritas, estamos aqui para compartilhar, estamos aqui para doar aquilo que pode ser o melhor para cada um de nós. Qual que é a nossa dificuldade? Vamos perceber em nós, vamos fazer uma análise, né? E perceber intimamente aquilo que mais nos incomoda, o que tem sido mais difícil, o aprendizado, inclusive percebendo que os momentos de dor e sofrimento foram de maior crescimento. Foi quando nós nos aproximamos mais, né, das leis divinas, de Deus, amor, pedindo a Ele que se apiedasse de nós. Mas quando nós nos apiedamos do nosso semelhante, nós aí sentimos o amor de Jesus por nós. Então é assim, que possamos ter essa certeza. Em nós existe uma luz que brilha, um sol, essa estrela que vai cair no norte da nossa vida, para que nós possamos seguir um caminho feliz. Essa descoberta, Jesus em nós, essa certeza dos laços que nos unem a esse Mestre querido, o nosso fazer, a renúncia àquilo que não vale a pena, o caminho construído, bordado, costurado, trabalhado, que vai trazer para nós a resposta, o sol das nossas vidas que nos ilumina, o reencontro com entes queridos, espíritos amigos que vêm para nos dizer que nós devemos permanecer no caminho do bem e da luz, que está perto. Nós podemos observar a chegada desse Mestre quando a gente se coloca na postura correta. E se estamos preocupados com os outros, cada um tem o seu caminho, a sua trilha, mas vai despertar para o amor. Se nós estamos vivendo a nossa vida na expectativa deste encontro, o que nós estamos oferecendo de nós para que esse encontro com Jesus possa acontecer. Muita paz e luz a todos os corações, hoje e sempre.